Olá, meu nome é Elisa Calvete Lema Ribeiro e eu sou orientanda da professora doutora Letícia Xavier de Lemos Capanema. O programa ao qual eu estou vinculada, que eu participo, é o Programa de Pós-Graduação Comunicação e Poder, o EPG-Com da UFMT, e a minha linha de pesquisa é Estéticas e Narrativas. O meu trabalho, ele é uma análise comparativa de uma personagem feminina do Walt Disney, que é a princesa Jasmine, que é o interesse amoroso do protagonista Aladdin. São dois filmes nos quais a gente faz essa análise comparativa. O de 1992, cuja a direção é de Ron Clements e John Musker, e o Aladdin, de 2019, que é a versão mais recente, live action, que a direção é do Guy Ritchie. A gente vê que tem um espaçamento de tempo entre as duas produções um pouquinho considerável. E isso fez com que houvessem algumas mudanças no enredo, qual a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que, apesar do imaginário de todo o cenário se passar em Ágraba, que lembra o mundo árabe e o Oriente Médio, toda a produção, toda a filmagem, tudo aconteceu por uma produção estadunidense, o que revela que tem um olhar ocidental sobre a cultura oriental. E essa é uma das problemáticas no meu trabalho. É justamente a gente perceber como o olhar ocidental, ele acaba sendo preconceituoso, ele acaba sendo errado sobre toda uma cultura. Quando a gente vai estudar a cultura pop e o processo de globalização, a gente percebe que a gente acaba associando para a nossa cultura algumas culturas diferentes da nossa. E alguns produtos da indústria cultural, como o cinema, eles auxiliam a disseminar esse olhar hegemônico sobre essas culturas, no caso a cultura árabe. O nosso foco, como eu disse mais cedo, é a princesa Jasmine, que ela é a filha do sultão. E ela, se você for olhar toda a construção da personagem, apesar dela ser esperta, apesar dela ser inteligente, no primeiro filme ela mostra todo um imaginário sobre o erotismo que a mulher árabe possui no olhar ocidental. A gente observa que a personagem, especialmente as vestes dela, ela tem o corpo exposto, ela tem uma seminudez no tronco dela, em que os ombros e o abdômen praticamente ficam de fora. Isso já não se repete na versão de 2019, em que a Jasmine ela tem todo um figurino construído e pensado como uma princesa árabe mesmo. Você vê que tem o uso de joias, o uso de bordados, o uso de cores e pouco do corpo dela é mostrado. Entretanto, não significa que essa visão de exotismo que tem sobre o mundo árabe é dispersada no filme, ela é diminuída, porém a gente ainda percebe algumas coisas ali, especialmente a questão do exótico, do novo, da magia, que a gente tende a associar ao Oriente Médio. E não é bem assim, né? Para minha análise, eu utilizo a análise fílmica, que quem nos sugere é o Vanoyer, e eu também utilizo a análise utilizando a linguagem do cinema. Eu utilizo também autores que falam sobre literatura e cinema, que falam sobre orientalismo, que é justamente essa visão ocidental sobre o oriental, análise do discurso, e também eu faço uma associação entre o que estava acontecendo na contemporaneidade de 1992, que é pré-Primavera Árabe, e 2019, que é pós-Primavera Árabe, que é um tempo bem grande entre as produções e muita coisa mudou, inclusive a visão sobre o feminino no cinema. A minha pesquisa, apesar de estar com o material bibliográfico praticamente fechado, ainda falta um pouco da análise. Eu pretendo entregar para a qualificação uma análise, pelo menos uma amostra dessa análise. Então falta eu terminar a análise fílmica, destrinchar um pouco mais a personagem e os elementos que a constrói nos dois filmes, para então entregar uma análise completa para a minha defesa. Bom, caso alguém queira
me sugerir algum material, trocar alguma ideia, alguma sugestão ou só conversar sobre esse assunto, o meu e-mail é elisacalvete@gmail.com.